Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de física. Muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro, sou professor de física aqui do Coletivo Vem e hoje a gente vai dar sequência à nossa série de aulas de física, né, nesses tempos pandêmicos. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para a física, mas também muito simples, né? Hoje a gente vai começar a estudar a respeito do movimento dos corpos. A gente vai dar início à parte de Física 1. A parte de Física 1 é a física que estuda, dentro do nosso planejamento aqui do curso, unicamente a parte de movimentação dos corpos. E hoje a gente vai abordar uns conceitos muito importantes no desenvolvimento da Física 1, tá bom? Então, vem para a tela aqui comigo. Então, olha só, pessoal. Hoje a gente vai estar abordando uma parte da mecânica, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver o que trata a mecânica. E a gente vai estar falando da parte de cinemática escalar, tá, pessoal? A parte de cinemática escalar é a introdução do estudo da mecânica. E aí, antes de a gente começar com fórmulas, equações e contas, a gente precisa entender alguns conceitos básicos teóricos da parte de cinemática escalar, tá bom? Aqui em cima, aqui nosso querido CIT, né? Para quem está assistindo nosso vídeo, não é do município de Macaé. CIT é o Sistema de Transporte Público de Ônibus, e vocês vão entender por que desse CIT está aqui em cima de mim, que a gente vai usar alguns exemplos com eles. Eu achei interessante colocar eles aqui, tá bom? Então vamos lá para o próximo slide aqui. Então, o que a gente estuda na mecânica, né? A gente falou aí que Física 1 agora vai tratar da parte da mecânica. Lá nas aulas inaugurais a gente falou que vai ficar meio que dividido assim, Física 1, Física 2 e Física 3, ali tentando abordar os 3 anos do ensino médio. Né? A Física 1 vai ficar responsável com a parte da mecânica dos corpos. Mas beleza, Pedro, o que é a mecânica? A mecânica é a parte da física que vai tentar entender, estudar e enunciar algumas teorias a respeito do movimento dos corpos, tá, pessoal? Então, tudo relacionado ao movimento dos corpos, desde a escala subatômica até o movimento dos corpos celestes, vai ser estudado pela mecânica, tá? E a gente vai estar estudando especificamente uma área da mecânica que é chamada de mecânica clássica, ou seja, a mecânica newtoniana, né? Fazendo aqui um paralelo, a outra área da mecânica seria a mecânica quântica, né? Que estuda ali relações de movimento em escala subatômica, mas não vai ser objeto do nosso estudo. A gente vai estar vendo coisas mais macroscópicas e que dá pra gente, que são tangíveis aos nossos sentidos, tá bom? E aí a gente tem como pais da física clássica dois brabos, dois ninjas, que são Galilei, né? E Newton, que nasceu um ano depois da morte de Galileu e que prosseguiu os estudos da parte de mecânica dos corpos, né? Newton até hoje é considerado aí o pai da mecânica clássica por isso. Então, muitos dos nossos estudos, muitos dos nossos conceitos vão estar baseados em teorias desses dois ninjas da física. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E quais são as divisões da mecânica, né? O que a gente vai ver em mecânica daqui para frente? A gente vai começar estudando cinemática. Cinemática, pessoal, é você estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causa esse movimento. Qual é a causa desse movimento? Por que esse movimento começou? Por que ele está parando? Isso não importa para a cinemática. A cinemática só vai querer estudar depois que o movimento começa. E aí a gente vai ver a questão de posição, velocidade, aceleração, mas nada disso se atentando às causas, tá? Já a parte da dinâmica estuda a causa dos movimentos e seus efeitos nos corpos, tá? Mas isso é mais para frente. Vai ser na parte da dinâmica que a gente vai estar vendo, por exemplo, as leis de Newton, né? Que são leis que regem aí a dinâmica e que vão explicar para a gente como que o movimento começa, como que ele para, e aí a gente vai estudar toda essa relação da causalidade do movimento. E existe uma outra área da mecânica que é a estática, que estuda sistemas sob a ação de forças que se equilibram, ou seja, de objetos que estão sob a ação de força, mas que estão parados, né? Eles não se movimentam, beleza? E aqui dentro da estática a gente tem a estática dos sólidos
e temos a hidrostática, que é a parte de estática dos fluidos, tá? Mas isso é mais lá para frente. Hoje a gente vai estar vendo basicamente a parte de cinemática, que a gente vai estudar o movimento dos corpos sem se atentar às suas causas, tá bom? E o que a gente vai ver, né, ao longo do estudo da cinemática? A gente vai fazer indagações do tipo, qual é a posição de um móvel, qual é o seu deslocamento, qual foi o seu deslocamento de um ponto a outro, a gente vai conceituar tudo isso na aula de hoje, qual é a sua velocidade, qual é a sua aceleração, e tudo isso, pessoal, relacionado com o tempo, ou seja, qual é a posição de um dado móvel no instante tal. O móvel vai estar em qual lugar em 10 segundos a partir de agora. Então, tudo isso são indagações que a cinemática vai buscar fazer, tá bom? Então, vamos lá agora para alguns conceitos que são muito importantes. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Peguem um caderno, peguem uma caneta e comecem a anotar esses conceitos, que eles vão ser muito importantes no desenvolvimento da cinemática aqui para frente. A gente vai usar muito esses conceitos, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide. Primeiro a gente vai conceituar o que é a cinemática escalar, né? Porque a gente fala cinemática escalar, fica um negócio meio vago, né? A questão escalar eu acho que vocês já ouviram. Na aula passada a gente falou, em algumas aulas passadas, não sei se foi exatamente a última, mas quando a gente fala de uma grandeza escalar, na verdade, a gente está tratando de grandezas que só um número e uma unidade de medida bastam para caracterizar aquela grandeza, né? Então vamos conceituar aqui o que seria cinemática escalar. Cinemática é a análise e estudo do movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas, né? Como a gente viu na aula no slide passado. E escalar. Apesar de algumas grandezas da cinemática serem vetoriais, por exemplo, velocidade é uma grandeza vetorial, deslocamento é uma grandeza vetorial, aceleração é uma grandeza vetorial, apesar dessas grandezas serem vetoriais, a gente não vai trabalhar com a parte vetorial delas, a gente não vai trabalhar elas como tendo direção, sentido, módulo de intensidade de um vetor, a gente vai simplificar a representação delas como se fossem grandezas escalares. E aí que está o grande pulo da cinemática, né? Por exemplo, tá bom, Pedro, mas como então que eu vou saber qual direção o corpo está indo? Através dos sinais matemáticos, né? Normalmente, se um corpo está deslocando, né, ele está se movimentando em sentido contrário à trajetória, vai aparecer um sinalzinho de menos nos seus cálculos. E isso vai te indicar, ó, esse corpo está se deslocando no sentido contrário à trajetória. Não necessariamente você vai ter um vetor representando isso, tá bom? Então, olha só, a gente tem grandezas vetoriais, que eu representei por esse papaléguas, e olha como que ficaria a representação de uma velocidade aqui de maneira vetorial, né? A gente teria que colocar um número, a unidade de medida e também a direção do vetor, né? Esse izinho aqui significa a direção do vetor, né? Normalmente a gente usa esse i para representar quando o corpo está se deslocando sobre o eixo x, né? Então olha como a representação fica mais complexa, quando na verdade a gente não precisa. O que a gente vai fazer vai ser analisar apenas aí o número e a unidade de medida, só isso, mais nada. E aí, por vez ou outra, vai aparecer sinais aqui que vão indicar para a gente o que está acontecendo com esse movimento, tá bom? Então vai ser essa aí a nossa forma de representação, beleza? Então vamos lá, conceitos básicos da cinemática. Primeiro conceito muito importante, pessoal, é o conceito de referencial. O que seria o referencial? Referencial, ou sistema de coordenadas referenciais, né, é um lugar ou corpo no espaço da onde a gente observa os fenômenos. Como assim, Pedro? Se eu observo o fenômeno de uma determinada posição do espaço, e se eu observo o fenômeno de outra posição, a movimentação desse corpo pode mudar. Pode, Pedro? Como assim? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Você tem uma pessoa dentro de um trilho do trem jogando uma bolinha para cima. O observador é essa própria pessoa que está jogando essa bolinha aqui dentro do trem. E a gente percebe que essa bolinha ele tem um movimento de sobe e desce em linha reta. Então, para um observador no trem, ou seja, o referencial aqui seria o próprio trem, essa bola ela sobe e desce em linha reta. Ah, Pedro, tudo bem, até eu entendi. Mas, e qual seria o contra-exemplo disso? Um observador fora do trem. Então vamos colocar aqui um observador no solo. Olha só. Vamos deixar o gifzinho voltar. E a gente vai ver, ó, que essa bolinha que
que ele estava jogando aqui no começo, ó, ela vai começar a descrever uma trajetória que para o observador no solo vai formar o que a gente chama de arco de parábola, né? Vai formar uma parábola. Então, para o observador que está no solo, com o referencial ali sendo a superfície do solo, a trajetória da bolinha, a bola sobe e desce em formato de parábola, tá? Então imagina que você esteja lá dentro do seu T-51, lá do seu sítio, no seu ônibus, no terminal, e você vê um adesivo colado na janela do ônibus, né? Você está dentro do ônibus e vê um adesivo colado na janela do ônibus. Não importa para onde aquele ônibus se movimentar, você estando dentro dele, você vai ver, se você estiver sentado na cadeira, aquele adesivo parado lá no mesmo lugar. Agora imagine uma pessoa que esteja fora do ônibus, né? Ali no terminal, né? No terminal central ali, vendo esse ônibus andar. Esse adesivo que está lá na janela vai descrever uma trajetória linear que vai estar seguindo o ônibus. Então, primeiro o referencial era o ônibus, segundo o referencial era lá o ponto de ônibus, né? O solo, o terminal. E dependendo da sua posição no espaço para observar um determinado fenômeno, esse movimento ele vai mudar, tá? Então a análise do referencial ela é muito, muito, muito importante, pessoal. A gente não tem análise de movimento na mecânica sem antes dizer qual é o nosso referencial, tá? Se eu falo para vocês assim, eu me distanciei 10 metros. Tá, Pedro, você se distanciou 10 metros de onde? Esse de onde é a nossa referência. É o ponto que a gente vai estar analisando o movimento. De onde a gente vai estar analisando o movimento. Então eu preciso dizer, eu me distanciei 10 metros da minha televisão aqui atrás. E aí sim essa análise faz algum sentido. Tá bom, pessoal? Beleza? O segundo conceito aqui muito importante é de ponto material e corpo extenso, tá? A maioria dos nossos estudos, a gente vai reduzir o nosso corpo ao formato de um ponto. Por quê? Porque o corpo ele não vai ter dimensões suficientes para ser levado em consideração no estudo do fenômeno. Imagina um carro andando numa BR, né? Todo mundo já viu um carro andando numa BR, né? A BR tem, sei lá, 300, 400, 500 quilômetros e o carro tem ali seus 4 metros, 5 metros. Então não importa se a frente do carro chegar num ponto ou se a traseira do carro chegar num ponto, isso não vai fazer muita diferença. Então a gente reduz esse carro como se fosse um ponto, que na matemática o ponto é uma representação geométrica de dimensões desprezíveis. Então vamos ver aqui na teoria. O que seria um ponto material? Seria uma abstração feita para representar qualquer objeto que tenha dimensões desprezíveis. Então olha só, a gente vai estar falando aqui de objetos que estão representados na forma de pontos e que esses pontos eles não têm dimensão considerável em relação ali à trajetória que esses pontos estão percorrendo. Não faz muito sentido você analisar assim, a frente do carro, a frente do veículo chegou primeiro do que a traseira, não faz muito sentido, porque é uma diferença de tempo muito minúscula para isso ser levado em consideração. Já o corpo extenso, não. No corpo extenso, as dimensões não são desprezíveis. Aí olha o exemplo aí, ó. Você tem um trem vindo nessa direção aqui, ó, né? Ali da direita para a esquerda, e esse trem ele tem 60 metros. E a ponte tem 160 metros aqui, ele vai atravessar essa ponte todinha aqui. Então, dependendo se a frente dele for analisada ou a traseira dele for analisada, isso vai dar diferença no tempo total de percurso, né? Se você quer saber só quando a frente do trem atravessa a ponte, vai dar um tempo. Se você quiser ver a traseira do trem, ou seja, o trem saindo inteiro da ponte, com certeza vai dar outro tempo. Então, nesse caso do corpo extenso, pode haver alteração no tempo de percurso. E aí a gente tem que considerar a dimensão do corpo, do móvel, tá, pessoal? Ah, Pedro, como que isso vai se apresentar numa questão, por exemplo? Muito simples. Se a questão falar o tamanho do corpo, falar o tamanho do móvel, uma locomotiva com vagões de 10 metros, você sabe que se trata de um corpo extenso. Se não falar nada, é só você abstrair como se fosse um ponto. Tá? A maioria das questões vão fazer essa abstração como se fosse um ponto, porque a dimensão daquilo no fenômeno é desprezível. Você não precisa estar considerando o tamanho daquele veículo, o tamanho daquela pessoa, o tamanho daquilo que está se movimentando. Beleza? Vamos para o próximo slide. Trajetória. A gente falou muito de trajetória.
a gente falta conceitual, que seria a trajetória, né, pessoal? Trajetória é o conjunto de pontos ocupados pelo móvel durante o movimento, formando ali uma curva contínua, tá? E é muito importante a gente perceber que a trajetória ela depende do referencial. Vou explicar para vocês. Olha só o exemplo aí. Você tem um avião soltando uma bomba, né? Você tem um avião soltando uma bomba ali, ou um pacote de mantimento, sei lá. O avião está desprendendo alguma coisa. Para um observador que está no solo, olha o observadorzinho aqui. O observador que está no solo, ele vai enxergar essa bomba caindo, formando uma trajetória que a gente chama de arco de parábola, né? Que é a metade de uma parábola. Beleza, pessoal? Mas olha só, vamos ver um exemplo contrário. A gente tem o mesmo avião, só que agora o observador está no avião, está dentro do avião. Então, quando ele solta o pacote, o movimento do avião e, consequentemente, do observador que está dentro dele, o observador vai ter a mesma velocidade do avião, porque ele está dentro do avião. Então, ele vai ver o objeto, por mais que ele se distancie, né, do ponto inicial, ele vai ver sempre o objeto embaixo dele, né? Porque ele vai ser solto ali, isso desprezando um pouco a resistência do ar, tá, pessoal? Aqui fazendo um exemplo teórico, desprezando um pouco a resistência do ar. Então esse objeto vai acabar estando acompanhando o avião. Então ele vai ver esse objeto caindo em linha reta para baixo. Ou seja, se a gente mudar o referencial, a trajetória ela pode mudar, tá? E aí a trajetória vai ser essa curva, né? Esse conjunto de pontos que o móvel ocupou ao longo do tempo. Aqui nesse primeiro caso vai ser um arco de parábola e nesse segundo caso aqui vai ser uma linha reta. Tá bom, pessoal? Um outro exemplo. Se você está lá dentro do sítio, aquele exemplo, né? Você está dentro do ônibus e vê um adesivo colado, a trajetória aquele adesivo para você que está sentado ali dentro, ela não existe, né? Ele vai estar sempre fixo ali naquele ponto. Mas para uma pessoa que vê esse ônibus passar na rua, a trajetória desse adesivo colado na janela vai ser uma linha reta se movimentando de acordo com a movimentação do ônibus. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente muda o referencial, a gente muda a percepção da trajetória. A gente pode mudar a percepção da trajetória. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. Posição ou espaço. Isso aqui é muito importante e busca lá o conceito da trajetória, né? Posição ou espaço de um móvel vai ser a localização de um móvel. Pessoal, aqui quando eu falo móvel, corpo se movendo é a mesma coisa, tá? Então vai ser a localização de um móvel numa dada trajetória numerada em relação a uma origem determinada, que seria o nosso referencial. Então, quando a gente vai analisar a posição, a gente precisa de uma trajetória, e essa trajetória precisa ter 3 características. Ó. Ela precisa ser orientada, ou seja, eu preciso dizer para onde os meus valores de posição crescem. Ou seja, ele cresce da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Né? Para onde que ele cresce? Normalmente, se a questão não falar nada, você adota sempre como se fosse uma reta numérica, ou seja, os números negativos ficam na esquerda e os números positivos na direita. Então ele cresce da esquerda para a direita, tá? Mas ele precisa ser uma trajetória orientada. Qual é a segunda característica? Ele precisa ter uma escala. Ele precisa ter uma escala, ou seja, uma divisão dos pedacinhos. Quanto que vale cada pedacinho ali da sua trajetória? Vai estar em metro? Cada pedacinho daquele vale 1 metro, vale 1 quilômetro, vale 1000 quilômetros, né? Se for uma escala muito grande. Então a gente precisa dessa escala, ou seja, quais são as subdivisões dessa trajetória, tá? E a gente precisa também de uma origem, ou seja, de uma referência, que a gente chama, no estudo da cinemática, de origem dos espaços ou origem das posições, que vai ser a nossa posição 0. Olha aqui, vai ser a nossa posição 0, tá bom? Vamos fazer uma analogia isso a uma BR, uma rodovia, por exemplo, federal ou estadual. A gente vê lá na rodovia umas plaquinhas assim, quadradinhas, né? Normalmente elas são azuis ou verdes, e tá lá escrito assim, quilômetro 105, norte. Ou seja, né, na BR-101, por exemplo. Quando tá falando lá quilômetro 105 norte, ele tá te indicando em qual posição daquela BR você tá em relação aonde a BR começa, tá? Então vamos supor que a BR começa lá no Rio de Janeiro, né? Você está a 105 quilômetros para o norte do Rio de Janeiro, naquela plaquinha, tá? E isso auxilia, por exemplo, se caso você tenha
um imprevisto na estrada, você queira ligar para um reboque, por exemplo, né? Ou para um conhecido seu que vai te ajudar a sair de uma situação inesperada, e você fala, eu tô aqui na altura do quilômetro 105, e ele sabe qual é aquela posição naquela estrada, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos voltar aqui para o slide. Essa bolinha aqui do meio, ela está na posição 0, ou seja, ela está na origem dos espaços, certo? Vamos analisar essa bolinha aqui, ó. Se essa bolinha aqui, essa aqui, ó, a bolinha 1, ela está no ponto 0, essa bolinha 2 aqui, ela vai estar em qual ponto, ó? A gente percebe que o sentido positivo é para a direita, ou seja, os valores crescem do 0 para a direita. Então, se ele está aqui nessa posição antes do 0, qual vai ser a posição que ele vai estar no espaço? E aí, posição na cinemática a gente vai representar pela letra S, né? Qual vai ser a posição? Isso vai ser a posição menos 2, tá? E isso é muito comum de a gente estar abordando na cinemática, né? Pedro, significa que menos 2 significa que ele entrou na Matrix e agora está no espaço quadridimensional? Não, só significa que ele está a 2 metros contrários ao sentido positivo da trajetória, beleza? E essa bolinha aqui, a bolinha número 3, essa aqui, ó, essa aqui já está no sentido positivo da trajetória. E aí a gente conta aqui, ó, 1, 2. Então ela vai estar na posição 2 metros. Como que eu sei que é metro, Pedro? Através da escala, olha aqui, ó. A escala está me dizendo que cada divisãozinha dessa é 1 metro, tá bom? Então a gente tem que observar isso, é muito importante na hora de a gente fazer cálculo, tá? Então uma trajetória, para ela estar completa no estudo da cinemática, ela precisa ter essas 3 características. Ela precisa ser orientada, ou seja, você precisa dizer para onde que ela cresce, você precisa ter uma escala e você precisa ter uma origem dos espaços, que vai ser o ponto 0, numericamente falando, dessa trajetória, tá bom? Então vamos lá. Próximo conceito. Deslocamento e distância efetivamente percorrida. Isso tem tudo a ver com a questão da trajetória, tá? Então, dentro do conceito de posição e de trajetória, surgem esses conceitos de deslocamento e distância efetivamente percorrida. Então, olha só, olha esse exemplo aí. A gente tem que sair do ponto A e chegar até o ponto B, tá? Só que a nossa estrada, nosso percurso, nem sempre ele é em linha reta, né? Às vezes ele tem ali nuances. Se você estiver descendo uma serra, por exemplo, ele não é perfeitamente em linha reta, né? Nem uma BR é perfeitamente reta. Então, a gente tem esses 2 conceitos. O que seria o deslocamento? Seria o menor, a reta, ou seja, a menor distância, né? A reta é a menor distância geométrica entre 2 pontos. Então, né, um segmento de reta. Então, o deslocamento vai ser a menor distância entre o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Como que você calcula isso? É só subtrair. Você está na posição aqui final, você subtrai da sua posição inicial e você tem o seu deslocamento, que foi a sua trajetória em linha reta, se aquela trajetória fosse em linha reta do seu percurso, tá? E a distância efetivamente percorrida? A distância efetivamente percorrida é o que você efetivamente percorreu, com todas as nuances da trajetória, tá bom? Então, o deslocamento é a reta que liga os pontos de partida e chegada de um móvel, tá? Na física, a gente representa o deslocamento pela grafia ΔS, tá? E aí aparece a primeira equaçãozinha pra gente, né? Esse ΔS significa deslocamento, e deslocamento nada mais é do que a variação entre 2 posições. A posição final, que é representada aqui por esse S, ó, S, e a posição inicial, que é representada pelo nosso S0. Anotem esses termos para vocês criarem um dicionário aí de termos usados na física, tá? Sempre que eu tiver o S aqui, a gente falou que o S era posição, né? No slide passado. Se eu não tenho nenhum subíndice aqui, ó, significa que ele é o S final. Quando eu coloco esse subíndice 0, ou então SI, Izinho ali no subíndice, significa a posição inicial. Então o deslocamento ele vai ser a subtração da sua posição final, da sua chegada, menos da onde você partiu. Então imagina, você está num trecho. Você partiu do ponto 50 e chegou até o ponto 100. Qual é o seu deslocamento? Vai ser 100, que é o ponto final, menos 50, ou seja, você deslocou 50 quilômetros, por exemplo. Tá bom? Esse delta, pessoal, na física significa variação. E variação vai ser sempre final menos inicial, independente do que seja. Se tiver delta S, vai ser posição final menos posição inicial. Se for delta T, que a gente vai ver também daqui a pouquinho, vai ser tempo final, ou seja, instante final menos o instante inicial.
né? Qual foi a variação de tempo daquele percurso, tá bom? Então, toda vez que você ver um delta em física, isso significa variação, tá? E variação a gente calcula assim, é a grandeza final menos a grandeza inicial, tá bom? Repouso e movimento, estamos quase acabando. Esse conceito é importantíssimo. Vamos ler essa tirinha aí da Turma da Mônica, olha só. O Cascão tá lá no seu skate, fala, lá vem o as do skate. E aí o Cebolinha, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? E aí o Cascão responde, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. E pro que ele está falando, apesar de não ser um conceito físico completo, isso faz um pouco de sentido, né? Ele está parado em cima do skate e são as rodas do skate que estão se movimentando. E isso tem tudo a ver com a questão de referencial. Ou seja, os conceitos de movimento e repouso dependem do referencial escolhido. Então vamos analisar. Olha só. No repouso, o corpo não muda de posição em relação a um referencial ao longo do tempo. E no movimento, o corpo muda de posição em relação ao referencial ao longo do tempo. Então vamos voltar lá na tirinha no exemplo da tirinha da Turma da Mônica, né? O Cascão em cima do skate, ou seja, em relação ao skate, o Cascão estava em repouso. Por quê? Porque a posição do Cascão para o skate não variava ao longo do tempo. Para onde o skate ia, o Cascão estava em cima dele com a mesma velocidade. Ou seja, a posição entre o Cascão e o skate não mudava. Ou seja, isso caracteriza um repouso. Tá? O corpo não muda de posição em relação ao referencial ao longo do tempo. Então, naquela tirinha, o referencial sendo o skate, a posição do Cascão não muda em relação ao skate. Ou seja, o Cascão para o skate ou o skate para o Cascão, eles estão em repouso um em relação ao outro. Beleza? Já em relação ao Cebolinha, ou em relação ao solo, um ponto fixo no solo, uma árvore, o Cascão está em movimento. Por quê? Porque ao longo do tempo, o Cascão vai se afastando daquele ponto, ou seja, a posição dele vai mudando ao longo do tempo, em relação, por exemplo, ao Cebolinha que está ali parado no chão, ou em relação a uma árvore do parque. Então, o Cebolinha, o Cascão, em relação a um outro elemento do parque ali parado no solo, vai estar em movimento. Tá bom, pessoal? Então, o conceito de repouso e movimento, ele depende do referencial adotado, tá? Ele depende do referencial adotado. Então, se você adota um referencial e o corpo que você analisa o movimento está se afastando ou se aproximando desse corpo referencial, a gente diz que esse corpo está em movimento. Se esse corpo está se movendo junto, ou seja, a posição não varia ao longo do tempo, isso significa que o corpo está em repouso. E para o corpo estar em repouso, pessoal, é muito importante vocês perceberem isso. Não necessariamente a velocidade tem que ser zero. Por exemplo, no caso do Cascão e do skate, né? Do Cascão em relação ao skate. Os dois ali tinham velocidade, né? Eles tinham rapidez, né? Eles estavam se movimentando em relação a alguma coisa. A velocidade dele não era nula, tá? Só a velocidade um em relação ao outro. Mas o skate estava se movimentando e o Cascão também. Então, se você estiver se movimentando, por exemplo, eu com o meu óculos aqui no meu rosto, se eu estiver me movimentando, eu em relação ao meu óculos estou em repouso. Por quê? O meu óculos não está se distanciando de mim ao longo do tempo, ainda que eu esteja andando, tá? Então o conceito não depende só da velocidade, né? do nosso entendimento de velocidade, de rapidez, de movimentação no espaço. Ele vai depender muito mais do distanciamento ou aproximação de um referencial ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Ou seja, aí, pegando o exemplo aí da tirinha, a gente pode rever isso novamente. Beleza? Então vamos para o próximo e último conceito, o conceito de velocidade. A velocidade é a grandeza física que vai quantificar, ou seja, vai dar número para o movimento, tá? E dizer o quão rápido ou quão devagar um móvel se distancia ou se aproxima de um referencial ao longo do tempo. Então a gente tem aqui uma relação entre grandezas, né? Se distancia ou se aproxima, a gente está falando de posição, ao longo do tempo. Então tem uma relação de grandezas aí. Quais são essas grandezas? Mudança de posição no decorrer do tempo. Então quando a gente analisa essas duas grandezas, e aí surge a equação da velocidade média que a gente vai ver na próxima aula, a gente tem
o conceito de velocidade. E aí, né, lembrando aí na nossa querida plaquinha de trânsito ali, a gente tem quilômetro, aqui ó, na plaquinha, como sendo unidade de posição, e hora como sendo unidade de tempo. Ou seja, a relação entre essas duas unidades medidas, essas duas grandezas, posição e tempo, vai gerar o que a gente chama, essa grandeza que a gente chama de velocidade. Velocidade, lembrando, é uma grandeza vetorial, mas a gente vai trabalhar apenas com os conceitos de velocidade escalar média, ou seja, a gente vai descartar um pouquinho, né, deixar um pouquinho de canto o conceito vetorial. Beleza? Essa questão de velocidade a gente vai ver na próxima aula. Eu queria só focar com vocês hoje a parte dos conceitos. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula de hoje sobre conceitos básicos da cinemática, tá? A gente vai estar aí no próximo vídeo resolvendo alguns exercícios de fixação para a gente ter uma compreensão melhor desses conceitos. Então fiquem com a gente, assistam o próximo vídeo de resolução de exercícios. Um beijo, até a próxima.